Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a nossa série Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia. Estivemos afastados alguns dias aí, mais de um mês, porque passamos por um processo cirúrgico e não tínhamos como dar continuidade ao trabalho aqui com vocês. Nós louvamos a Deus por causa da sua bondade eterna, que a gente já está praticamente recuperado, e agora estamos aqui de volta com os irmãos para darmos continuidade nesta manhã com o livro de 1 Crônicas, Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia, com o livro de 1 Crônicas. E nós vamos para as informações essenciais. O propósito: unificar o povo de Deus, traçar a linha davídica e ensinar que a adoração genuína deve ser o centro da vida individual e nacional. Em relação à igreja, é a mesma coisa. A adoração da igreja deve ser genuína e o centro dessa adoração deve ser o Senhor. Glória a Deus. Tanto para o coletivo como para o individual. O autor do livro, de acordo com a tradição judaica, foi Esdras, o escriba. Destinatário todo o povo de Israel. A data aproximadamente 430 anos antes de Cristo, registrando eventos que aconteceram entre 1000 e 960 antes de Cristo. O panorama de 1 Crônicas é paralelo ao livro de 2 Samuel e serve de comentário sobre ele. Escrito depois do exílio, de um ponto de vista sacerdotal, 1 Crônicas enfatiza a história religiosa de Judá e de Israel. O versículo-chave é o capítulo 14 e o verso 2. É o verso 2 do capítulo 14. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de todo o povo de Israel. As pessoas chaves são Davi e Salomão, e os lugares chaves Hebrom, Jerusalém e o templo. Muito bem, glória a Deus para sempre. Essas são as informações essenciais do livro. Agora nós vamos para a introdução, que eu gostei muito, Achei muito interessante. À grande sombra de um antigo carvalho, a mãe observa sua criança descobrir plantas, folhas e flores. Perto dali, sua mãe, tio e tia espalham o pano xadrez sobre as mesas do parque e anunciam e arrumam tigelas e travessas de frango frito, salada de batata, feijão cozido e receitas variadas da família. O som do avô e do pai jogando ferraduras contra as estacas penetra regularmente o ar e se mistura às manifestações de alegrias, aos risos e gritos de adolescentes brincando. Uma reunião familiar. Uma tarde ensolarada, onde 4 gerações se encontram, uma mistura de crianças, pais e primos de segundo e terceiro graus. As reuniões familiares são importantes. São momentos para contato e aproximação com outros ramos da árvore genealógica, traçando a história pessoal de alguém através do tempo e da cultura, observando lembranças físicas como olhos, nariz, recordando tradições calorosas. Conhecer a linha genética e de parentesco dá uma sensação de identidade, herança e destino.
Nesse mesmo elevado propósito, o escritor de Crônicas começa sua obra unificadora com uma extensa genealogia. Ele localiza as raízes da nação em uma reunião literária familiar a partir de Adão, recontando sua linhagem real e o amoroso plano de um Deus pessoal Ao lermos o livro de 1 Crônicas, vislumbramos Deus operando através de seu povo ao longo de muitas gerações. Se você for crente, estas pessoas também são seus antepassados. Quando você se aproximar desta parte da palavra de Deus, leia seus nomes com amor e respeito e ganhe uma nova segurança e identidade em seu relacionamento para com Deus. O livro anterior, 2 Reis, termina com Israel e Judá no cativeiro. Sem dúvida, um período sombrio para o povo de Deus. Então segue-se Crônicas 1 e 2. Crônicas era originalmente, no início, um único livro, escrito depois do cativeiro. O livro resume a história de Israel e enfatiza a herança espiritual do povo judeu em uma tentativa de unificar a nação. O escritor é seletivo ao contar a história. Em vez de escrever uma obra exaustiva, ele tece a narrativa cuidadosamente, destacando lições espirituais e verdades morais. Em Crônicas, o reino do norte é virtualmente ignorado, os triunfos de Davi, não seus pecados, são recordados e o templo recebe grande proeminência como o centro da vida nacional do povo de Deus. O livro de 1 Crônicas começa com Adão e por 9 capítulos o Ensinou nos fornece um quem é quem na história de Israel, enfatizando especialmente a linhagem real de Davi. O restante do livro conta a história de Davi, o grande homem de Deus de Israel, rei de Israel, que serviu a Deus e traçou os planos para a construção do templo e a adoração naquele lugar. 1 Crônicas é um suplemento de valor inestimável para 2 Samuel e uma forte lembrança da necessidade de identificarmos nossas raízes e assim descobrirmos nosso fundamento espiritual. Ao ler 1 Crônicas, procure sua própria herança espiritual, agradeça a Deus por seus antepassados espirituais e se comprometa novamente a deixar o legado da verdade de Deus para a próxima geração. Meus queridos e amados irmãos, esse trabalho que a gente faz é de suma importância para os amantes da Bíblia, aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de interpretar, aqueles que gostam de falar, porque ele dá uma direção do propósito de Deus para a escrita do livro, dá uma direção para os ensinamentos que o livro traz para todos aqueles que vão certamente ler ou estudar ou até mesmo pregar. E o esboço, ele dá uma noção dos assuntos e da interpretação pela qual a pessoa pode caminhar no momento em que estiver lendo ou então no momento em que estiver ensinando ou até mesmo pregando a palavra de Deus. Por isso, se inscreva no nosso canal, compartilhe, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha e ative o sininho para que no próximo vídeo você já tenha também em mãos aí diretamente para você ver a próxima apresentação do nosso trabalho, que é introdução e esboço aos livros da Bíblia. Agora nós vamos para o esboço. O esboço está dividido em 2 pontos, o primeiro com 3 subpontos e o segundo com 4 subpontos. O primeiro tem como tema as genealogias de Israel, que está registrado do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 9, verso 44. Os 3 subpontos são a linhagem da nação, as tribos de Israel, os que retornaram do exílio na Babilônia. O comentário é: a longa lista de nomes que se segue apresenta uma história da obra de Deus no mundo. Desde Adão até Zorobabel,
Alguns destes nomes lembram histórias de grande fé e outras de trágicos fracassos. Acerca da maioria das pessoas citadas, porém, nada sabemos. Mas os que morreram desconhecidos para nós são conhecidos por Deus, e Deus também se lembrará de nós quando morrermos. O segundo ponto tem como tema o reinado de Davi, e está descrito do capítulo 10, verso 1 até o capítulo 29, verso 30. E os subpontos são 4. O primeiro é: Davi torna-se rei sobre Israel. O segundo, Davi traz a arca para Jerusalém. O terceiro, as proezas militares de Davi. E o quarto, a preparação de Davi para a construção do templo. O comentário está dessa forma: Davi amava ao Senhor e quis construir um templo para substituir o tabernáculo. Porém, Deus lhe negou este pedido. A maior contribuição de Davi para o templo não seria a construção, mas a sua preparação. Podemos não ver os resultados do nosso trabalho para Deus em vida, mas o exemplo de Deus ajuda-nos a entender que servimos a Deus para que Ele veja os resultados e não nós. Pronto, isso aqui é uma coisa interessante, porque muita gente que se envolve na obra do Senhor e faz alguma coisa já quer ver logo os resultados e, além disso, quer ser reconhecido, quer ser recompensado por eles. No caso aqui, a revelação da palavra de Deus nos ensina que o que fazemos não é para ser visto por nós mesmos ou por alguns outros, mas ser visto por Deus e por Ele recompensado. Que assim seja o trabalho de todos aqueles que de alguma forma se envolvem na obra do Senhor para fazer alguma coisa para Ele. Os megatemas estão divididos em 5. A história de Israel, o povo de Deus, o rei Davi, a verdadeira adoração, os sacerdotes. Primeiro, a história de Israel. Explicação: recontando a história de Israel nas genealogias e as histórias dos reis, o escritor estabeleceu o verdadeiro fundamento espiritual para a nação. Deus manteve suas promessas e nós somos lembrados acerca delas no registro histórico de seu povo, líderes, profetas, sacerdotes e reis. A importância: o passado de Israel formou uma base confiável para a reconstrução da nação depois do exílio. Pelo fato de as promessas de Deus serem reveladas na Bíblia, podemos conhecê-lo e confiar que ele manterá a sua palavra. Como Israel, não devemos ter na vida nenhuma meta mais elevada do que o serviço dedicado ao Senhor. Glória a Jesus. O segundo ponto do tema, do megatema, é o povo de Deus. A explicação: listando os nomes das pessoas do passado de Israel, Deus estabeleceu a verdadeira herança de seu povo. Eram todos uma família em Adão, uma nação em Abraão, um sacerdócio em Levi e um reino em Davi. A unidade nacional e espiritual do povo foi importante para a reconstrução da nação. A unidade, em todos os sentidos, ela é sempre importante para reconstruir, para reedificar, para restaurar, para renovar, para se fortalecer. Assim como foi com a nação de Israel, assim é com a igreja, assim é com a família, assim é com a sociedade. A importância: Deus é sempre fiel ao seu povo. Ele protege cada geração e fornece líderes para guiá-la. Pelo fato de Deus ter operado ao longo dos séculos, seu povo pode confiar que ele também operará no presente. Você pode contar com a presença de Deus hoje, agora, em todo tempo, na sua caminhada. Pode acreditar que Deus é fiel para cumprir tudo quanto tem prometido em sua palavra. Terceiro ponto, o rei Davi. A história de Davi e seu relacionamento com Deus mostram que ele foi um líder designado por Deus. A devoção de Davi a Deus, à lei e ao templo, a verdadeira adoração ao povo
e a justiça estabelece o padrão segundo o qual um rei escolhido por Deus deve andar. A importância. Jesus Cristo veio à terra como um descendente de Davi. Um dia ele governará como rei sobre toda a terra. Sua força e justiça estarão completamente de acordo com o ideal de Deus para um rei. Ele é a nossa esperança. Podemos experimentar o reino de Deus agora confiando a Cristo o completo controle de nossa vida. O único meio da gente experimentar todas as promessas de Deus, a manifestação do seu reino, é entregando nossa vida totalmente ao controle do Senhor, a direção dele, não deixando de submeter nada de nós para com ele, e assim desfrutaremos da grandeza do seu amor, da sua bondade, das suas promessas e do cumprimento da sua palavra. O quarto ponto é a verdadeira adoração. Davi trouxe a Arca da Aliança para o tabernáculo em Jerusalém, a fim de restabelecer o povo a verdadeira adoração. Deus forneceu os planos para a construção do templo e Davi organizou os sacerdotes para fazer com que a adoração se tornasse uma atividade central para o povo de Israel. Esta foi, então, é um trabalho conjunto. A devoção, o desempenho, o amor, a vontade de agradar e de fazer a vontade de Deus por parte de Davi e a ação de Deus capacitando Davi para fazer isso. A importância, o templo foi considerado o trono de Deus na terra, o lugar da verdadeira adoração. O verdadeiro trono de Deus está no coração do seu povo, ou no céu. Quando o reconhecemos como verdadeiro rei sobre nossa vida, acontece a verdadeira adoração. Não pode haver verdadeira adoração se não reconhecermos o Senhor como nosso verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor da nossa vida. E nós, claro, seus súditos, seus servos. Os sacerdotes, o quinto e último ponto é os sacerdotes. Deus ordenou que os sacerdotes e os levitas guiassem o povo à adoração fiel, de acordo com a sua lei. Ao conduzirem o povo à adoração segundo o plano de Deus, os sacerdotes e levitas eram uma importante proteção para a fé de Israel. A importância. Para que a verdadeira adoração permaneça no centro de sua vida, o povo de Deus precisa tomar uma firme posição em favor dos caminhos de Deus registrados na Bíblia. Hoje, todos os crentes são sacerdotes uns dos outros e devemos nos encorajar mutuamente à fiel adoração. Se eu sou um verdadeiro servo de Deus, o meu desejo não é somente a minha pessoa oferecer ao Senhor a sua verdadeira adoração, mas o meu semelhante também ser participante disso, fazendo a mesma coisa. Se você não se importa com as outras pessoas, com o que elas oferecem a Deus, você não está oferecendo a Deus a sua verdadeira adoração e você não está sendo um sacerdote de Deus. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Continue firme e você que está fraco, se fortaleça no Senhor. Porque do Senhor vem a nossa força para vencer toda e qualquer situação, em qualquer dificuldade. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós aguardamos você no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos. E é isso, e assim você também estará fazendo a obra de Deus juntamente conosco. Deus abençoe. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos que estarão vendo, ouvindo este vídeo. Que o Senhor abençoe o coração de cada um, abençoe a vida, suas famílias, suas casas, seu trabalho, dá direção e
protege e guarda de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.